Shalom, meus amados, paz de Deus, graça e paz seja convosco, todos possam estar felizes, em paz, com saúde. Não é? A maior alegria é termos paz com Deus, não é? Nossa felicidade maior é termos paz com Deus. Meus queridos, eu gostaria de tratar um assunto aqui, uma reflexão sobre o perigo do legalismo religioso, doutrinário, tanto no contexto familiar como espiritual. É importante, antes de tudo, que eu afirme, ou nós afirmarmos, com respeito, que esta reflexão não tem o objetivo de atacar membros de nenhuma instituição religiosa. Mas, já quero deixar isso bem claro aqui, mas sim alertar sobre a influência de certos sistemas religiosos e pensamentos que, quando mal compreendidos ou levados ao extremo, podem causar graves danos à saúde, inclusive, emocional e à saúde espiritual. E muitas lideranças de determinadas instituições religiosas não estão dando atenção a isso e ainda pregam que ali o Senhor Jesus Cristo está somente ali. Há casos que membros de determinadas denominações, como ocorre com alguns dentro de uma instituição a qual eu pertencia, né, se sentem no dever de advertir ou corrigir com dureza aqueles que já não comungam mais na mesma denominação, por terem outra visão doutrinária ou porque não estão mais ali, certo, irmãos? E acham que têm dever de advertir, de corrigir as pessoas e até de ameaçar. Inclusive, isso é um fato que tem ocorrido e nós sabemos, e muito. Isso é grave, até inconstitucional, até na lei, isso aí é até crime, né? Porque uma situação como essa pode levar a pessoa que, se ela não estiver bem de acordo, assim, seus pensamentos, a sua mentalidade, for uma pessoa sensível, ela pode sim até sofrer algum prejuízo psicológico. Isso aí é fato, irmãos. Pergunte para algum psicólogo, você vai ver que isso é fato, tá, irmãos? Vai lá, corrige com dureza e diz que se você não for mais lá, se não acreditar mais no que está lá, não tem a salvação. Como se o reino de Deus estivesse limitado a um espaço ou a uma instituição. Isso, irmão, é inadmissível, isso é antibíblico, anticristão, por que não dizer até do anticristo? Vou ser bem sincero, né, irmão? Porque a salvação ela não se constitui a um sistema religioso, ou a um espaço físico religioso, e nem a nenhuma instituição, seja ela qual for. Eu sei que você pode pensar que eu estou falando mal. Eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Se a verdade te incomoda, então tem alguma coisa errada, certo? Você tem a sabedoria, ou vamos dizer assim, inteligência, para interpretar o que eu estou falando, certo, irmãos? Com muita sobriedade e com muita educação. Por isso eu não admito que nenhuma pessoa religiosa fanática entre aqui me xingando, certo? Que é o que mais tem. Só quando é fanática, que não tem argumento bíblico, ele entra aqui xingando e falando outras coisas, né? E desejando mal até. Não sei que tipo de cristianismo é esse. Isso é uma visão sectarista. Cria um ambiente de condenação, isso daí, irmãos. Agora eu vou dizer para vocês, em um episódio recente, aconteceu que uma certa senhora, né, recebeu uma visita. Ela já passou por algum tipo de enfermidade e está se tratando, graças a Deus não foi nada grave, mas ela não sente mais de ir na instituição onde ela ia. Ela prefere servir a Deus de uma outra forma, lendo a Bíblia, orando e fazendo a sua reunião em Cristo Jesus. Ok, irmãos? Ela se sente bem assim, está servindo a Deus e não está incluída num sistema religioso, mas as pessoas acham que para servir a Deus, elas precisam estar dentro de um espaço, de uma instituição, de uma organização, sendo que a Igreja de Cristo não é
um espaço físico, ela é espiritual. Aqui ninguém está falando para você sair da onde você está, mas é para você analisar como você vê as coisas perante a palavra de Deus. Eu pergunto, qual foi a igreja que Jesus Cristo deu nome para ela? Não existe. Se você está em algum lugar, se sente bem, problema seu, mas não venha interferir naqueles outros que muitas das vezes, respeitosamente, te recebem na sua casa, inclusive, e quando você chega lá, você se vê na razão e no dever de condenar a pessoa porque ela não está de acordo ao seu pensamento, certo, irmão? Isso pode trazer marcas emocionais, psicológicas e trazer um grande prejuízo para a pessoa, porque a pessoa, às vezes, irmãos, é uma pessoa com amor, uma pessoa que é generosa ou generoso, e não quer falar duramente com aqueles que vão até ali. No meu caso seria diferente, porque graças a Deus, irmãos, eu tenho outro sistema. Se a pessoa vir falar assim comigo, ele vai encontrar alguma coisa resistente. Porém, nem todos. Tem pessoas que não querem falar, acham que se falar vão magoar. Mas eu penso diferente. Eu penso que se nós falarmos a verdade, nós não vamos magoar, não. A pessoa que se mague conosco, se quiser. Agora, nós não temos mágoa de ninguém, a não ser que a pessoa seja uma pessoa fanática, desequilibrada, que já tive contato com pessoas desequilibradas, fanáticas, desorientadas. Não estou dizendo o nome de quem é, nem de onde foi. Isso são vários, em diversas denominações, que não correspondem também, não vou culpar a denominação, porque não correspondem ao povo que está lá, que é o povo que muitas das vezes tem vontade de servir a Deus, tem vontade de amar a Deus, que muitas das vezes não se preocupam com estas coisas, mas infelizmente tem aqueles que são realmente bitolados, a sua mente realmente bitolada, e isso é grave, certo, irmãos? Aí a pessoa vai na casa de uma pessoa dessa, ou um grupo de pessoas dessas, bitoladas, que não entendem a Bíblia, chegam a dizer até, como aconteceu em um caso recente, que ler muito a Bíblia deixa a pessoa louca. Agora veja, uma igreja que se diz evangélica, um grupo de pessoas, não estou generalizando, um grupo de pessoas vai na casa do outro e a pessoa fala, não estou lendo a Bíblia, estou orando, estou servindo a Deus. Não leia muito a Bíblia não, senão você vai ficar louca. Você acha que isso, irmão, é um comportamento cristão? Aonde que isso é um comportamento cristão? Se o próprio Senhor Jesus Cristo incentivou não só a leitura, mas o estudo das Sagradas Escrituras. Eu provo isso dentro das Sagradas Escrituras, quando o Senhor Jesus disse lá em João 5, não é? Que ele falou, eu não me lembro agora onde está escrito, que o Senhor Jesus mandou estudar, examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ele falou isso, tem um versículo que fala sobre isso, irmão, certo? E esse versículo, vamos ver se nós deixamos bem claro aqui, irmãos. João 5,39, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra examinar, no grego, ela tem mais profundidade. Lembrando que a Bíblia que nós usamos, ela veio da tradução Septuaginta, que é a tradução grega. Está escrito uma palavra no lugar de examinar. Essa palavra, irmãos, ela tem maior profundidade do que apenas examinar. Irmãos? Essa palavra é muito mais profunda. Ela pode ser ereunati, ou pode ser também anagrinó, o verbo traduzido como examinar e investigar. Tem ereunati, quer dizer, pode ser falado ereunati também, quer dizer investigar, analisar. Então, quando o tradutor escreveu examinar, ele copiou do ereunati, que é um sinônimo, só que é em grego. Então, irmãos, uma pessoa dizer que ler muito a Bíblia deixa a pessoa louca, então ela está indo contra o que Jesus Cristo falou. E eu pergunto, quem vai contra Cristo, o que é, irmão? Quem vai contra o ensino de Jesus Cristo não pode ser interpretado como um anticristo?
Só uma pergunta: será que não pode ser interpretado como o espírito do anticristo, que falou naquele momento? Irmãos, veja, os líderes das denominações aí, inclusive daquela que eu também pertenci, examinem e ensinem o povo a não fazerem isso. Porque o que está acontecendo é grave. Tem pessoas, tem pessoas que, por falta de estrutura espiritual, acabam fazendo coisas, que não pode. Você entendeu o que eu quis dizer? E quem é culpado de quem vai dar conta disso? Aquela pessoa que... e se acontece alguma coisa com a pessoa no período, né, de qualquer pessoa, não estou falando dessa irmã, mas de qualquer outra pessoa. Já vai dizer, eu estou aqui gravando isso aqui. Você que não gosta de mim, que me odeia, que não está de acordo com o que eu estou falando. Se daqui uns dias eu tiver partido, você vai dizer que foi Deus que pôs a mão em mim. Mas se você partir, eu não vou dizer que foi Deus que pôs a mão em você. Ao contrário, eu vou dizer que chegou o momento. Mas as pessoas pregam isso com ódio. Elas falam isso com ódio. Enquanto nós aqui estamos apenas apresentando, com educação e respeito, estas pessoas, elas contêm nelas ódio, uma característica anticristã. O uso de logotipos, irmão, de nomes de igrejas, não vai salvar a pessoa, irmão. É muito triste isso. E outras pessoas ainda chegam a dizer, não, você tem que acompanhar o seu esposo ou a sua esposa, vice-versa, porque você tem que ser submissa. Bom, lembrando que o casamento não é uma escravidão. A Bíblia ensina a respeito disso. O respeito é mútuo, tem que ser mútuo, entre o marido e a mulher, Efésios 5, versículo 21. E a fé não pode ser imposta por autoridade humana, independente da esposa ser de uma denominação ou o esposo ser de uma denominação, não pode haver imposição humana, porque daí não é salvação em Cristo. Aí é imposição humana e isso não vem de Deus. Quanto à salvação, está bem claro, marido não salva esposa, esposa não salva o marido, a salvação é individual, é bem claro. Não há uma autoridade humana que vai fazer isso. Então você chegar na casa da pessoa e dizer que ela tem que ser submissa, tem que estar lá porque o esposo dela está lá, você está indo contra a Bíblia. Porque nem mesmo a pessoa tendo matrimônio, a salvação continua sendo individual. Entendeu? Em Filipenses 12, 2, versículo 12 está escrito. E a verdadeira unidade no lar, irmão, deve ser construída conforme isso. Conforme o respeito mútuo, construída com amor e pela liberdade de consciência, e não pela imposição doutrinária. Isso não é casamento. Me desculpe, isso daí é uma tortura. E a pessoa é obrigada a viver numa tortura porque tem que ser submisso ou tem que ser submissa. Onde que está escrito isso? Tem que ser submisso no sentido de respeito, de educação, mas não tem que ser tapete. Eu não tenho que ir aonde eu quero, onde a pessoa quer. A pessoa é livre. Eu não posso ir onde eu... Eu sou casado. Se minha esposa sente de ir numa denominação, eu não tenho nada com isso. Quando eu saí da instituição que eu estava, eu falei para ela, você pode ficar, não tem problema. Eu mesmo levava. Não ficava triste por isso. Chegou um momento que ela achou melhor ficar... Mudou de pensamento, viu algumas coisas que realmente mexeram no seu sentimento. Então, eu acho assim, irmãos, que você que faz isso, você está errado, certo? A minha opinião é que você está errado, errada, ao ir na casa dos outros e usar dessa malícia maligna e diabólica, dizendo ainda que se a pessoa sair, ela vai passar por um processo. Joga uma maldição, logo uma praga, que é costume dessas pessoas, quando estão com esse espírito de fanatismo, irmão, né? Não tem compaixão, não tem sensibilidade, se torna um instrumento diferente, um instrumento na mão do adversário, amaldiçoando, rogando praga e etc. Certo, irmão? Isso não é de Deus. E é tempo de nós refletirmos sobre isso. Será que essa pessoa, ou que essas pessoas que fazem isso, estão servindo a Jesus Cristo? Ou estão servindo uma instituição apenas? Será que isso não é um fanatismo? Será que isso não é uma doença psicológica que já se alojou na mente de muitos? Você vê um mundo de 8 bilhões de pessoas, você acha que vai salvar só 4 milhões e poucas? Isso é um absurdo, você pensar isso.
ser uma pessoa estudada, pensar isso daí, irmão, uma pessoa que ainda não tem muito estudo, pode até passar, mas uma pessoa que tem conhecimento, estudo, vai achar assim, quer dizer que Jesus Cristo deixou a glória do céu, a grandeza do Pai, se fez carne, habitou entre nós, com amor, com misericórdia, para salvar só brasileiro. Porque tem denominação que só tem brasileiro. Você vai para o mundo inteiro aí, eu já viajei muito, irmãos. Você vai numa denominação, só tem brasileiro, fala que é de Portugal, mas é brasileiro, é descendente. Ainda de Portugal ainda tem bastante que dá para falar, mas ainda não é muito, não. Agora, você vai para os Estados Unidos, pergunta quem é americano puro, não tem. Você vai para a França, não tem. Você vai para qualquer lugar. Israel, então, nem se fala. Quantos tem em Israel? Não vai atrás, não, com conversa. Eu já tive em Israel e sei que não tem. Tem meia dúzia, se tiver. Olhe lá. Eu conheço um irmão que atende lá, um caríssimo irmão, não tenho nada para falar dele, pelo amor de Deus, mas ele já tem esse conhecimento. Dizer que só aquele grupinho pequenininho que está lá que vai salvar, sendo que tem várias pessoas que creem em Yeshua, várias e muitas. Só para os irmãos terem uma ideia, tem 450 mil pessoas que creem. Agora só um grupo de meia dúzia, de 10 que vai se salvar? Será que o poder de Deus é tão limitado que não consegue alcançar mais almas? Que Deus você está servindo? Eu sirvo o Eterno, aquele que criou o céu e a terra. Ele não me ensinou a amaldiçoar, ele não me ensinou a rogar praga, ele não me ensinou falar que a graça é uma placa. Eu já pensei assim, minha mente mudou, meu pensamento mudou. Ah, mas quanto tempo você ficou ali para aprender? Isso não interessa quanto tempo. Isso é uma coisa que Deus faz na hora que Ele quer. Nós não temos que questionar. Tem pessoas dentro de uma instituição que estão lá e vão ser salvos. Eu não questiono isso. Eu não sou juiz. Como muitos entram aqui sendo juízes, achando que podem julgar. Errando mais ainda, porque se colocam no lugar de Deus. E ai daquele que julga o outro se colocando no lugar de Deus. Isso é grave. Então, pare com isso, irmãos. De ir na casa dos outros, de rogar praga. Pare com isso de falar, de vir aqui no comentário e falar que nós somos anjo caído, que vão para o inferno. Eu conheço muitos que falavam isso, e conheço pessoas que falam isso, só que estão numa situação que, se você for puxar a ficha dele, você vai ver como é que ele vive. Teve um que falou de mim há pouco tempo, Mas eu conheço a vida, eu conheço o que aconteceu com ele. Eu sei. Só que eu não vou ficar falando, para mim não interessa. Problema dele diante de Deus. O outro julga o outro, condena o outro, senta o outro, manda o outro para o inferno, mas, no entanto, está lá. Desviando dinheiro, usando dinheiro para outras coisas que não é para aquilo que é para ser. E aquele que é bitolado, ou até mesmo simples, dá dinheiro ali. E se nós aqui colocarmos um anúncio, ou pedimos uma ajuda num Pix, para podermos nós fazer visita, porque nós não somos assalariados para fazer isso aqui. Nós somos chamados de ladrão, mas não. Tem certos aí que podem. Aí você vai ver a vida dele. Vai ver a vida dele como é que tá. Ele tem carro zero, avião, tem até avião, helicóptero. Digo para vocês, tem sim. Quanto é que ele ganha? Onde é que ele trabalha? Como é que ele conseguiu tudo aquilo? Para mim não me interessa. Agora eu pedi esses dias R$1 de ajuda. R$1, hein? Que é do Brasil, porque eu estou na Europa. Mas quem ajudou? Não sei se alguém ajudou, nem o que entra assim quando ajuda não é muito não, irmão. Vou depender disso para viver, que morrer a fome. E agora eu estou colocando anúncio nos vídeos, todos, porque senão, irmão, eu não vou conseguir. Eu perco o meu tempo aqui. Quer dizer, perco não, porque eu estou falando das coisas de Deus, mas eu fico o tempo aqui que eu poderia estar fazendo outra coisa. E aí entra alguém aí, manda eu ir capinar, manda eu fazer não sei o quê. Pergunta para ele como é que é o Salmo 23 e ele não sabe. Pergunta para ele se o mundo já está perto do final, ele não sabe, porque nunca aprendeu, porque nunca leu, porque nunca se dedicou, porque acha que a vida consiste só nisso aqui. Isso é uma tamanha ignorância que não tem como a gente entender. Enquanto ele não sabe que os seus líderes estão deitando e rolando com o dinheiro dele.
Isso é verdade. Nos melhores hotéis, nos melhores restaurantes. Não vem dizer para mim que não. Eu já conheço a história, entendeu? Por grande misericórdia de Deus, eu vivi um pouco dessa história. Graças a Deus, irmão, que Deus me arrancou, senão eu poderia estar vivendo até hoje essa história, que não seria boa para mim diante do que eu estou vendo agora, de escândalos, difamações e problemas. E se você fala, você é um. Você não pode falar nada. Você simplesmente é o pecador da história. Eles são santos. Isso vai pesar na balança. Eu quero ver quem é que vai chegar diante de Deus e falar: eu sou santo, Senhor, não tenho pecado. Você é um mentiroso. Está escrito, 1 João, versículo, 1 João, epístola, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Pelo amor de Deus, irmãos, até onde vai isso? A ponto de uma pessoa ser... Na minha casa, se chegar um grupo dessas pessoas, para começar, eles não vão orar. Eu até convido para orar, mas quem vai orar sou eu. E outra coisa, se vir com profecia furada, já manda embora na hora. Eu sei muito bem como lidar com isso. Eu já fui uma vez fazer uma visita quando eu estava numa instituição e o irmão começou a profetizar lá que a irmã ia ter um filho e que Deus ia dar o filho para ela e que aí o filho ia se chamar não sei o quê, deu o nome do filho, né? Mas que disse que depois ia sair um caixão da casa dela. Quando ele falou isso, irmão, eu encerrei aquela oração, eu estava numa instituição, eu encerrei aquela oração, peguei no braço dele e falei: levanta em nome do... Ele não queria parar a orar, não. Cortei a oração dele e falei: levanta em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo ficou assustado. Eu falei: Deus seja louvado. Falei: vem comigo. Levei ele lá para o fundo. Falei: escuta aqui, irmão. Você não está vendo que a irmã está doente? Você não está vendo que a irmã está gestante e está doente? Olha a besteira que você falou aqui. Falei: deixa... A irmã ficou em desespero, chorando. Nasceu a criança, ele falou que ia ser homem, deu até o nome, nasceu uma menina, foi um parto maravilhoso, e ele estava guiado pelo Espírito de Deus, não era, né? Mas ele achava que era, né? Outro pregando a palavra num lugar aqui, apontou para uma senhora e disse simplesmente que ela ia casar e que Deus ia preparar, que ela ia viajar pelo mundo, que ia ver coisas extraordinárias e que não sei o quê. E na hora da pregação, simplesmente ela levanta e diz assim: isso é falar mal, irmão? Você tem coragem de dizer que eu estou falando mal? Eu estou cantando realidade. Você não quer que a realidade seja falada? É bom que o líder saiba disso para chamar esses irmãos aí e falar para parar com essas besteiras, que está sujando cada vez mais. Eu não tenho prazer nisso. No fim, a mulher levanta e diz que já era casada, tinha 3 filhos e que aquilo era mentira. Ela ainda disse: eu pensava que aquilo era Deus que falava. Virou as costas, foi embora. E a igreja manifestando. Agora eu pergunto: manifestando o quê, irmão? Julguem vocês. E eu não tenho nada, irmão, contra isso, contra instituição nenhuma. Mas, pelo amor de Deus, se vocês não querem ouvir mais isso, não façam mais isso. Se vocês vão falar que eu estou atacando a instituição, eu não estou atacando ninguém. Eu estou falando que foram na casa de uma pessoa e rogaram uma praga nela. E é do meu canal, inclusive. E eu não concordo com isso. A pessoa estava em aflição. Depois a pessoa não dorme de noite, pode ficar até numa situação difícil por causa de uma praga, que isso aí não é profecia, isso aí é praga. Se o Senhor Jesus Cristo disse: abençoai e não amaldiçoei, quem que está amaldiçoando? Não é Jesus Cristo, porque ele disse que não era para amaldiçoar. Pelo amor de Deus, onde que vai parar isso, irmão? Parem com isso. Eu não gosto de fazer esses vídeos, tá? Eu não gosto, mas pelo amor de Deus, vou dizer uma coisa, viu? Só mesmo a misericórdia. Tem pessoas que não têm o que fazer, vai na casa dos outros e começa a falar besteira. Abre um canal. E outros entram aqui no meu canal e fazem uma epístola, colocando versículo, capítulo, versículo. Você quer fazer epístola? Abre um canal para você e não vem colocar nada aqui. Eu não preciso de pessoas assim aqui. Eu quero pessoas aqui que creiam em Jesus Cristo, que amem a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E entenda, eu não tenho nada contra a tua instituição. Apenas eu defendo aqueles que não têm muita experiência para bater de frente com tanta ignorância que a gente vê. Eu creio na revelação de Deus, eu creio no Espírito Santo de Deus, eu creio na palavra, que é a Bíblia Sagrada. Eu creio, mas eu não posso acreditar que uma pessoa diz que a sua instituição é a única, exclusiva. Só dela falar que é exclusiva, já vou dizer,
Isso aí, se a pessoa achar que é exclusivo, o Senhor falou para os fariseus o quê? Eles achavam que eles eram exclusivos. O Senhor chamou eles de santo? Eu não estou falando nada, eu só estou colocando um texto aqui, um tema. Agora, o que o Senhor Jesus falou dos fariseus? Chamou eles de raça de víboras, porque eles se achavam exclusivos. Agora, vê a diferença. Eu não vou te chamar de raça de víbora. Se bem que se eu te chamasse, você que faz isso, eu não estaria cometendo nenhum pecado. Porque o Senhor Jesus chamou, então eu posso copiar o modelo, não é? Mas eu não vou fazer isso, porque eu não estou à altura, eu não sou digno nem de copiar o Mestre. Eu sou tão pecador e tão errante, mas eu confio na misericórdia de Deus. Agora, você confia na sua instituição, fique lá até você levar uma boa de uma jogada fora, e você vai concordar comigo, como eu também era assim e não concordava com os outros. Hoje eu concordo porque aprendi, apanhei e aprendi. Agradeço a Deus por isso, porque eu aprendi que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o único que salva. Isso não é discurso de ódio, não é intolerância religiosa, isso é verdade. Se você está achando errado, nem deixe comentário, porque se você colocar um comentário aí que seja atacando, simplesmente eu vou te ocultar do canal. Nem vou te responder. Chega de tanta ignorância. Nós queremos servir a Jesus Cristo. Isso não serve para todos que estão dentro de uma instituição. Quero deixar bem claro, pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas que têm desejo de fazer a vontade de Deus, existe sim, e existe em todos os lugares, inclusive na instituição da onde eu saí. Mas pessoas fanáticas também tem em todos os lugares. Então isso não serve para uma instituição só. Isso serve para quem achar que o chapéu sirva na sua cabeça. Deus seja louvado. Shalom e paz de Deus com todos.